Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 3 de julho, nós celebramos a festa de São Tomé Apóstolo. Por isso, nós quebramos a sequência do Evangelho de São Mateus, que nós estamos ouvindo, e vamos ler hoje, como lemos aqui, São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Inclusive, essa é a passagem que nós lemos no segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia. É o mesmo texto. É o texto que mostra lá Jesus ressuscitado, que aparece para os discípulos, e Tomé não estava com eles. E aqui eu já gostaria de chamar a atenção, que todas as vezes que nós estamos ausentes da comunidade, nós perdemos a visita do ressuscitado. Nós perdemos a ação do ressuscitado. Porque na primeira vez, Jesus aparece, os discípulos contam para Tomé: olha, nós vimos o Senhor. E ele não estava junto. Tomé que perdeu a missa aquele domingo. E por isso, ele não testemunha a presença do ressuscitado. Então, não estar na comunidade, estar ausente da comunidade, é perder literalmente a ação do ressuscitado na nossa vida. Tomé experimentou bem isso. E 8 dias depois, ou seja, na outra semana, Jesus novamente se põe no meio deles, encontra e, estando todo mundo lá, Jesus se pôs e diz: a paz esteja convosco. E Jesus diz para Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a sua mão e toca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Aqui tem duas realidades que é muito bom em falar para nós. Primeiro, que Tomé, ele é importantíssimo para nós. Com essa sua aparente falta de fé, ele é importante por quê? Porque ele acaba se tornando uma testemunha qualificadíssima da ressurreição. Ou seja, Tomé é a prova para nós que a ressurreição de Cristo não foi uma fraude causada pelos seus discípulos, porque nós estamos aqui falando de um discípulo que tinha que ver para crer. Por isso nós falamos, parece São Tomé, tem que ver para crer. Pois é, São Tomé ele tinha que ver para crer. E ele disse: se eu não colocar a mão lá e não colocar a mão no lado, eu não vou acreditar. E isso é bom por quê? Isso é bom porque ele acaba se tornando uma testemunha irrefutável. Ele rechaça aí qualquer tipo de fraude, de que tenham a história que tenha sido inventada, ou que roubaram o corpo do Senhor, porque nós estamos falando de alguém que precisava fazer uma experiência empírica da coisa. E ele acaba se tornando para nós esse grande ícone da salvação de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então Tomé ele é importante nesse sentido, porque pela sua incredulidade, por querer fazer a experiência empírica de tocar, de experimentar, ele acaba se tornando para nós essa grande testemunha da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Jesus diz
E quando Tomé faz essa experiência, Tomé faz a sua profissão de fé. Só que aqui Jesus diz algo muito importante para nós. Por que para nós? Porque Jesus diz, bem-aventurado, você acreditou porque viu. Você acreditou porque viu. Agora, bem-aventurados aqueles que vão acreditar sem ver. Os que creram sem terem visto. E aqui, meus irmãos, Tomé é importante para nós por quê? Porque, veja, a nossa fé ela é muito mais meritória quando a gente acredita sem precisar ver. Coisa ruim é aquele tipo de pessoa que tem uma fé que é baseada somente em ver milagres. Se você não ver um milagre, você não acredita. Essa é uma fé, eu diria, é uma fé fraca. É uma fé que está baseada em ver. Jesus está dizendo, você viu porque, você acreditou porque viu. Bem-aventurado é aqueles que acreditam sem ver. Ou seja, Jesus está dizendo que esse veículo maravilhoso em que qual nós acreditamos, chamado fé, a penumbra da fé, ela é mais luminosa do que fazer uma experiência empírica. Então, isso aqui é um ensinamento para a gente. Não dá para nós buscarmos a Deus pelos milagres do Senhor. Nós não buscamos o Senhor por causa dos milagres do Senhor, mas nós buscamos o Senhor dos milagres. E é totalmente diferente. É totalmente diferente quando uma pessoa que só busca a Deus quando está precisando. Você deve conhecer gente assim, né? Que só busca a Deus quando está precisando de algo de Deus. Mas não busca o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas. Não busca a Deus pelaquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Jesus hoje, nesse evangelho, no dia de São Tomé, Ele está querendo nos ensinar uma fé madura. Ele está trazendo para nós hoje uma fé grande, uma fé daquele que não precisa. Nós não precisamos que a Eucaristia, como aconteceu em Lanciano, vire carne na mão dos nossos sacerdotes para que a gente acredite que é Jesus. Nós não precisamos disso. Por que não precisamos? Porque o Senhor disse no Evangelho de São João, nos sinóticos, Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse, isso representa, isso simboliza, isso faz de conta, isso é apenas uma lembrança. Não, isto é o meu corpo. Ele disse com toda clareza, João 6,54, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Verbo original, trogo, aquele que come. Trogo, em grego, mastigar, dilacerar com os dentes. Jesus está falando mesmo de comer carne. E nós não precisamos de uma prova para acreditar que a Eucaristia é Jesus. Ele disse, Ele disse, Ele já provou isso. Então, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Nós não precisamos, por exemplo, no sacramento do batismo, nós não precisamos que as pessoas chorem, que as pessoas caiam no chão, ou que as pessoas sintam arrepios e coisas do tipo, para saber que o que está acontecendo no mundo sobrenatural ali é algo grandioso. Para saber que Deus ali, Ele está mudando mesmo o ser da pessoa, que Deus ali ele está infundindo um organismo sobrenatural, que está capacitando aquele que está ali, que está recebendo o santo batismo, que está capacitando aquele para a vida sobrenatural, que está perdoando todos os pecados, como nos ensina o catecismo, lá para o parágrafo 900 e pouco, nos ensina o catecismo da Igreja Católica, que não há nenhuma falta mais a ser expiada, que o batismo ele perdoa todos os pecados, e se é adulto, até os pecados cometidos ele apaga, não há mais nada. A única coisa que fica são as consequências, a tendência, que nós chamamos isso de concupiscência, mas ele apaga tudo. Nós não precisamos que o Senhor nos dê sinais externos daquilo que ele disse que é.
né? Nós não precisamos que ao chegar para confessar com o sacerdote, a gente veja ali Jesus, porque nós sabemos que é Jesus. O padre, ele está em persona Cristo, inclusive todos os sacramentos, cada sacramento é o próprio Jesus que está atuando na pessoa do seu ministro. Quando um padre batiza, é Jesus que está batizando. Quando ele está consagrando, quem está consagrando é Jesus. Quando ele está administrando o sacramento da penitência, é Jesus que está perdoando na pessoa do seu ministro, que deu autoridade a ele para isso. Nós não precisamos, Jesus está dizendo, bem-aventurado aqueles que creem, sem precisar ficar se apoiando nessas muletas. Porque a palavra de Jesus já é suficiente. Ele disse. Então eu não preciso chegar em uma Santa Missa para entender o que está acontecendo na missa e para saber da graça sobrenatural, atemporal, de passado, presente e futuro, que aquele sacrifício de Cristo está sendo atualizado diante dos meus olhos. Eu não preciso chegar lá e ficar baseado a minha fé em sentimento, sentindo coisa. Eu estou sentindo um arrepio, né? Hoje eu senti tanto. Tá aí o dia que você não sentir, meu irmão. Porque há dias que a gente não sente nada. Mas não quer dizer que a graça de Deus não esteja acontecendo. Está acontecendo. É real. É real porque Jesus disse que é real. Então, é isso que Tomé nos ensina hoje. Tomé, primeiro, nos ensina que a ressurreição de Cristo é verdade. E segundo, que a nossa fé não pode estar baseada em ter que fazer experiências empíricas. Não. A palavra de Deus já é suficiente. E é bonito o conceito do catecismo sobre fé. Fé é assentir com a inteligência e a vontade, as nossas faculdades superiores, coisa que só o ser humano tem, inteligência e vontade, é aderir com a minha inteligência e vontade, a minha inteligência que ela é iluminada e convida a minha vontade, eu faço adesão àquele que se revelou. Então a minha resposta é a fé, né? Então eu acredito, eu assinto com a minha inteligência e vontade, né? Eu submeto a minha inteligência a esse Deus revelante pela autoridade de quem é que disse. Ele disse. E isso basta. Isso basta para nós, irmãos. Então, hoje no dia de São Tomé, vamos pedir ao Senhor, né, aquilo que é uma oração infalível, o aumento da nossa fé. Deus, Ele quer dar o aumento da nossa fé. Então, vamos pedir hoje, nessa meditação do Evangelho, que Deus nos dê o aumento da nossa fé. Estou pedindo mesmo ao Senhor agora que Ele nos dê uma fé madura, né? Uma fé teologal, uma fé que a gente acredite mesmo sem ver e sem precisar ver, nós acreditamos, porque é Deus que diz que é. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.